Bom dia, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro aqui, Parábolas Eternas, O Monge Mordido. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o escorpião o picou e, devido à dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar doente. Por que foi salvar esse bicho ruim, venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme sua natureza, e eu, de acordo com a minha. Se compreendermos a natureza de cada um dos que nos cercam, certamente viveremos melhor e em harmonia. Nossa gratidão, Marcela, perfeita reflexão. Cada um age de acordo com a natureza, né? E muitas vezes a gente quer agir igual o outro está agindo com a gente, então é muito doido. Bom dia a todos nós, sejamos todos nós bem-vindos. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Então, nossa gratidão a Deus por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e se fez o evangelho vivo, nos ensinando o caminho que nós devemos trilhar para que a gente possa chegar até o Pai. Então, gratidão, Jesus. Gratidão a Maria Santíssima, que é a mãe de Jesus, é a nossa mãe, que auxilia os nossos irmãos que estão nos vales. Então, que essas nossas vibrações e esse nosso pensamento possa estar emanando com a espiritualidade amiga e está levando conforto e alento aos nossos irmãos que se encontram nos vales. Irmãos que muitas vezes, por pensamentos equivocados, acham que vão estar aliviando o problema e buscam problemas maiores. Então, que eles possam receber essa gotinha do amor de Jesus nos seus corações. Vamos também pedir para todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nos hospitais, nos orfanatos, em leito de dor, com pensamento não bacana, que cada um possa se sentir confortado, reconfortado. E nós também que estamos aqui. Pedimos também para que a espiritualidade amiga possa estar do lado do nosso irmão Wagner Nogueira, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender e praticar no decorrer da nossa semana. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe, nossa gratidão. Wagner, seja bem-vindo, nossa gratidão. Deus abençoe. Você vai mandar como é que vai ficar? Me fala nesse próximo. Tá bom. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, já pela terceira vez, eu acho, né, fisicamente, fizemos alguns estudos online. É sempre uma alegria, né? Eu gosto muito dessa estrada, você sai da 381 para cá, isso é um paraíso. Né? Eu fico só me imaginando pedalando essas montanhas aí. Qualquer dia eu faço isso. Curte o pedal também, né? Curte o pedal e curte o Atlético. Coisa boa, né?
Então, a proposta hoje é conversarmos sobre perdão. O tema que foi proposto pela Cida é Aprendendo a Perdoar. E falar de perdão não é fácil, porque todos nós somos ofendidos. E, embora nós neguemos que sejamos também ofensores, fazer um exercício prático aqui. Não precisa nem levantar a mão, só uma auto-reflexão. Quantos aqui precisam perdoar alguém porque se sentiram ofendidos de alguma maneira pelo que as pessoas disseram, pelo que as pessoas fizeram ou pelo que elas não fizeram? Eu tenho certeza que muitos estão lembrando de fatos que os machucaram, de fatos que, neste momento, os fazem refletir sobre a necessidade de liberar o perdão para alguma pessoa. Agora, se eu pergunto, quantos aqui precisam pedir perdão porque foram os algozes, porque foram os ofensores, porque fizeram ou não fizeram, ou porque falaram algo para alguém algum dia? Talvez nós tenhamos dificuldade para lembrarmos um fato que nos fizeram algozes, para lembrarmos algum fato que fez de alguém vítima da nossa omissão, das nossas palavras ou dos nossos atos. Porque nós temos muita dificuldade de esquecer do momento em que fomos ofendidos. E temos uma facilidade enorme de não lembrarmos do momento em que nós ofendemos. Então, falar de perdão é difícil porque o perdão sempre mexe no nosso egoísmo, sempre mexe no nosso orgulho, sempre mexe na nossa vaidade. Perdoar não é fácil. Nós não estamos aqui para simplificar ou para fazer pouco do esforço de alguém que perdoa. Nós não estamos aqui para dizer que perdoar é algo que todo mundo tem que fazer de coração muito aberto e que isso é algo fácil e somos cristãos, então é nossa obrigação. Nós sabemos o quanto é difícil nós relevarmos a ofensa de alguém. O quanto é difícil nós não levarmos em conta, porque perdoar não é esquecer, é não levar em conta. Esquecer tem outro nome, amnésia, diversas outras patologias. Uma mãe jamais esquecerá que o filho foi assassinado. Jamais, embora ela possa perdoar. Quem sente, quem se machuca, jamais esquecerá que foi ferido, que foi machucado. Mas nós vamos aqui conversar sobre não levar em conta, sobre apesar de eu sigo a minha vida sem essa má água, ou mágoa, na etimologia da palavra, essa má água que corre no meu corpo físico, desencadeando as diversas patologias, inclusive físicas, que a falta de perdão ela nos acomete. Então, para nós facilitarmos um pouco a compreensão do que seja perdão, nós vamos na etimologia da palavra perdão, que vem do latim perdonare, onde per é além e donare é doação. Então, perdoar é doar além do que você já tem doado. Perdoar é dar mais do que você tem dado. O evangelista Lucas, ele vai ter a oportunidade de nos dizer que quando nós entregamos apenas aquilo que nos é pedido, nos falta caridade. Perdoar é doar além do que você tem a habilidade e o costume de doar. Quer ver isso na prática?
quando Jesus está falando de doar além. Ele diz o seguinte: se alguém bater na sua face, o que você faz? Doe mais. Entrega a outra face. Mostra o outro lado. Se alguém te cansar, se alguém te fatigar ou fadigar, te obrigando a caminhar uma légua, o que você faz? Doe mais. Caminhe 2. E se alguém lhe roubar a capa, o que você faz? Doe mais. Entregue-lhe também a túnica. Evangelho. Sobre a natureza e sobre a doação incondicional. Jesus, certa feita, de Betfagé, ele vai e dorme em Betânia. E ele retorna para Betfagé com seus discípulos, e no caminho ele tem fome. Era uma caminhada relativamente longa. E o que ele encontra no meio do caminho? Uma figueira. Lembram dessa passagem? Ele encontra uma figueira e ele tinha fome e ele queria o óbvio, que a figueira tivesse frutos. E a figueira não tinha frutos. Então Jesus, ele olha para a figueira, amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais ninguém coma do seu fruto. E a figueira se seca imediatamente. Vou fazer uma reflexão sobre um parêntese que tem nessa passagem, trazido pelo evangelista, que diz o seguinte: e Jesus olha para a figueira e não tinha frutos, vírgula, porque não era época de figos, vírgula. Então ele amaldiçoou a figueira. Não parece meio irracional Jesus olhar para uma árvore que não tem frutos porque não é época do fruto dessa árvore? E por não haver fruto, ele amaldiçoa essa árvore. Parece que é um momento ali, um lapso de nervosismo de Jesus, né? É quando ele perde as estribeiras, né? Procura fruto, fala, não tem, então seca. Né? E nunca mais ninguém come. Mas não era época de figo. O evangelista faz esse destaque, porque não era época de figo. Injustiça de Jesus? Não, recado para nós. De que ele quer que nós nos doemos mais do que a lógica diz para doarmos. Dar fruto, mesmo em época que não é para dar fruto. Isso é perdoar. Doar além do que você é capaz de doar. Ou pelo menos teoricamente é capaz de doar. O que as pessoas esperam ou esperem que você doe. O que a lógica espera que você doe. Então, ao perdoar, nós estamos dando ao outro algo a mais de nós. Nós estamos não levando em conta e seguindo a nossa vida, apesar do pedaço que nos foi tirado. Apesar da ferida que nos foi aberta. Apesar da mágoa que nós cultivamos. Que nós criamos. Porque a mágoa, ela é uma criação minha. É uma má água que eu permito que circule no meu organismo. Gerando todo tipo de patologia, inclusive na esfera física. Nós sabemos, pela revelação da doutrina espírita, que o nosso corpo físico, ele responde aos impulsos e impregnações do nosso perispírito. Sabemos disso. Nós temos aqui um corpo físico que é uma cópia um pouco mais materializada e elaborada dos impulsos de um outro corpo perispirítico
que é semimaterial, que não se degrada com o nosso desencarne, e que contém nele todas as impregnações das nossas diversas encarnações. Então, toda a nossa história está impregnada em nível de informações no nosso perispírito. E André Luiz diz algo interessante. Ele diz que todas as nossas ações, que primeiro nascem no pensamento e no sentimento, elas vão gerando no nosso perispírito uma área mais densa e mais escura, mais material e mais escurecida. Então, a depender do que pensamos e a depender do que sentimos, o nosso perispírito vai se deteriorando na área correspondente a este nosso pensamento ou a este nosso sentimento. E está na esfera do sentimento a falta de perdão. E quando eu retenho a mágoa de alguém, quando eu não consigo retirar dos meus sentimentos a angústia da ofensa de alguém, eu vou desenvolvendo aqui, na altura do chakra coronário, relacionado ao sentimento também, muito fortemente relacionado ao sentimento, eu vou desenvolvendo uma nódula no perispírito. Eu vou desenvolvendo uma área mais escura e mais densa, que são os termos utilizados e cunhados por André Luiz. E o corpo físico, ele precisa, de alguma forma, fazer um dreno dessa energia negativa acumulada no meu perispírito. E este dreno, ele é feito a partir de uma patologia, a partir de uma doença, a partir de uma manifestação física que nós sentimos na carne. Aí nós não estamos entendendo os diversos problemas de coração, os diversos problemas relacionados ao cardio, relacionado a esse chakra que acumula as impregnações relacionadas ao sentimento. O corpo físico, então, ele vai fazer essa drenagem por meio de uma patologia. E a drenagem, imagina uma caixa d'água cheia, e você precisa drenar, você precisa abrir. Se você abrir e a água correr, e não tiver nada enchendo novamente, a caixa esvazia. Como a dizer que essa nódula, ela vai se desfazendo. Porque eu estou dando vazão. Porque eu estou me esvaziando desta mágoa, deste sentimento ruim. Por outro lado, se eu dreno, o nosso amigo estava drenando a laje aqui, né? Então, vamos usar a laje de exemplo. Se eu dreno e abro ali a saída num tubo talvez de 40 milímetros, é o que está ali, mas ao mesmo tempo eu tenho um tubo de 50 milímetros jogando água, essa laje esvazia. Então não adianta liberar perdão se eu não trago para a prática do meu dia a dia o não me ofender. Porque esse é o exercício. Não se deixar ofender a ponto de necessitar perdoar. É por isso que nós dizemos que Deus não perdoa ninguém. Por quê? Porque Deus não se permite ofender. Jesus olha para aquela multidão, naquele momento da crucificação, e ele roga ao universo, ele diz assim: Pai, perdoa-os, ou seja, leis divinas, não os alcancem, porque eles são ignorantes.
porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus não olhou para um por um e disse assim, eu vos perdoo. Por quê? No coração de Jesus não havia sentimento de mágoa. Jesus não se permitiu ofender. Jesus não se permitiu encher a laje. Porque vira um ciclo vicioso eu ter que liberar perdão e, ao mesmo tempo, ficar me magoando com as ofensas de todo mundo com quem eu convivo. A laje não esvazia nunca. E o meu corpo físico não deixa nunca de manifestar fisicamente os problemas relacionados à minha falta de perdão. Então, parece que a questão é o seguinte, quando você chega a uma relação superior com Jesus, com todos, você já não vibra nessa sensação de mágoa e de perdão. Essa lei ela já não existe mais. Por quê? Você já não se deixa entrar naquela vibração de ofensas. Então, perdão ele nem existe, porque você já não vibra naquela vibração de ofensa, perdão, de mágoa e de nada. Então, simplesmente você só não se conecta com aquela vibração de quem te criou. Exatamente. Acima daquela situação. Esse é o caminho, esse é o exercício que nós devemos nos lançar a ele. O de não nos ofendermos. Para não precisarmos. Mas com a evolução do espírito, isso já naturalmente não tem. Porque o espírito evoluído, ele já não tem esse problema mais de chegar nessa linha realmente dessa vibração de ofensa, de desequilíbrios. Né? Todos são desequilíbrios no espírito. Então, ele já passou dessa fase de desequilibrar com essas situações. A questão é nós compreendermos isso. Porque nós ainda temos impregnado na nossa cultura, por causa dos atavismos, da idiosincrasia, daquilo que nos ensinaram, daquilo que nós aprendemos a vida toda, por exemplo, que Deus chora. O Papai do Céu está chorando porque você fez isso. Como se Deus estivesse muito chateado por causa de algo que nós fizemos. E Deus chorasse. Então, nós precisamos entender que nós vamos chegar nesse nível, e esse é o caminho, precisamos entender para saber para onde estamos indo, de que chegará um tempo em que as pessoas até tentarão nos ofender de todas as formas, mas nós não nos permitiremos. Nós não nos permitiremos. Não seremos ofendidos. Exatamente. É isso. Então, tem uma outra passagem que Jesus, ele dá uma sugestão muito peculiar. Ele diz assim, se você tem algo contra o seu irmão, antes de deixar a oferta, o que você faz? Você volta e conserta com ele. Não é isso que está lá no Evangelho? Uhum. Antes de deixar a oferta, volte e repare. Volte e conserte. Para quê? Para que ele não te entregue ao juiz, está lá no Evangelho. E para que o juiz não te entregue ao oficial de justiça, para que esse não te encarcere. É claro que nós precisamos fazer uma leitura adequada das passagens que Jesus nos entrega. Aí eu gosto da conclusão, ele não sairá até pagar o último. Então, quando você quitar, você sai. Só sai da prisão quando quitar. É interessante. Por quê? O que é o juiz? A consciência. Nosso juiz é a nossa consciência. Então, olhe, conserte com o seu irmão para que a sua consciência não te condene. E para que a sua consciência não te condenando, ela não te entregue aos oficiais de justiça. Quem são os oficiais de justiça? Valendo 10 pontos. Um de cada vez para muito pontuar. Os oficiais de justiça são os espíritos superiores que nos auxiliam nos processos de reencarnação. O que é a prisão? A reencarnação. Não é? Isso que nós lemos na doutrina o tempo todo, que isso é uma prisão. E o que é não sair dessa prisão até consertar?
Reencarnar. Até reparar. Até reparar. Então, se é um ofensor que está na sua sala de aula, se é um ofensor que está no seu trabalho, que está na casa de baixo da sua rua, né? E que você tem a oportunidade de reparar com ele agora, para que a sua consciência não te condene e você tenha que voltar para essa prisão no relacionamento com ele, até você entender que precisa perdoar. Da próxima vez ele vem dentro de sua casa. É estratégia. É estratégia. Nós já temos dentro do nosso. Sim. Quantas faltas de perdão, né, ao longo das nossas histórias reencarnatórias nos fazem hoje criarmos vínculos com pessoas com quem nós temos dívidas ou com quem nós temos créditos. Porque nós não somos só vítimas, nós somos algozes. Nós precisamos ter uma consciência de espírito imortal, com diversos processos reencarnatórios. Diversos processos reencarnatórios. Aí a gente se depara nessa existência com alguém que nos tem uma antipatia gratuita, ou pelo menos nós achamos ser uma antipatia gratuita. E nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar essa pessoa, por quê? Porque nós falamos assim, eu não fiz nada com ela, ou com ele, ou com essa pessoa. Pois é porque a nossa memória é muito curta, né? A nossa memória tem o tempo dessa presente encarnação, no máximo, né? Alguns já estão com dificuldade de relembrar coisa mais antiga. E aí nós mostramos de sofrimento querendo que aprender dentro de casa. Pedagogia. Muito focado em antipatia em relação a minha nunca vida eu fiz alguma coisa, mas às vezes não é o seu espírito em relação ao espírito de pessoa, às vezes as suas atitudes em relação a vivências antigas daquele espírito que você está com ele. Às vezes ele já sofreu várias situações relacionadas ao seu comportamento hoje. Quando você tem aquele comportamento, vem nele aquela lembrança, né? Então, assim, às vezes não é diretamente, assim, as suas atitudes é que traz naquele espírito a antipatia devido à tendência deles, as suas ter uma incompatibilidade, ou aí já vem de outro processo. Não é diretamente sempre. Em outras palavras, nós estamos criando nessa encarnação desafetos que não existiam. Tá? A gente tem que parar com isso, de que todo mundo, mas não deu certo porque em outra vida me fez mal. Né? Porque outra vida foi assim. Não. O nosso nível de evolução, às vezes, ainda não está, né, tão elevado, que a gente está criando desafeto até de quem era afeto. Até de quem era afeto. Então, na vida passada, você tinha um grande amigo, né, com quem você não tinha problema nenhum. A afinidade trouxe ele para dentro da sua casa. Você começou a ter problema com ele. Por causa do relacionamento. E a gente fica sempre culpando as encarnações passadas. Não é que não existam as situações de encarnações passadas. Elas existem. Não dá nem tempo de resolver as encarnações passadas, porque a gente já arruma. Aí vai acumulando, né? Às vezes tem questão de encarnação passada, assim, de afinidade. Você tem as afinidades nessa vida e tem a força contrária. Às vezes você tem uma afinidade com uma pessoa e às vezes a atitude causa repulsa. Sim. Às vezes não tem nada a ver com o argumento, só a repulsa devido à incompatibilidade ali de vibração. Ou compatibilidade de vícios. Entendeu? Quando a pessoa tem, né, numa intensidade o mesmo vício da outra, né, acaba sendo igual, aí já gera essa desavença. Ele criou também, terminaremos no contexto geral, da evolução dos caminhos, né? Geralmente, todos nós, foi formulando ao longo do tempo, dentro do processo do estudo, que, na verdade, a reforma íntima, a coisa mais pessoal, da minha parte.
elevação, a gente procuramos muito questionar o passado. Uma responsabilidade naquilo que a gente nem sabe o que aconteceu, que a própria misericórdia de Deus nos permitiu reencarnar sem saber, a gente não sofreu, e daí um novo passo para iniciar um novo processo de evolução. Mas quando a gente, acho que a gente mandou ali, talvez íntima, então eu interpreto da seguinte forma: até grandes estudos que vêm nos clarear, estava trazendo novas questões daquilo que a gente viveu. Então a gente também nos sabotamos, de acordo, na verdade, daquela interpretação que a gente tiramos naquele momento da reforma. Ou seja, eu estou preocupado, eu fui ontem, mas eu estou aqui. Nosso Deus, Criador, nos permitiu vir aqui agora. Vamos, é igual você comentou, vamos voltar atrás, mas que foi gerado aqui, de perdão, que perdoa, ele entendeu essa mensagem. Se ele criar algo que não tinha nada de errado, trouxe para dentro da nossa intimidade, gerou um conflito. Dentro do estudo da reforma íntima, da doutrina, estudo do contexto geral, aberto, eu digo aberto que sem obra, sem visão absoluta daquilo, trouxe para dentro e vamos restituir o pedido de perdão. Mas é verdade. Quando eu vi isso de volta, eu não falou, só de a gente ter uma intenção, ainda está bem impressionado. Sim. De resolver. Então, a gente ficar buscando muito em outra encarnação. Se nós não vivemos essa, nós estamos deixando também passar a grande oportunidade de elevação no âmbito desse momento de Jesus. Assim. Com certeza. Essa muleta das encarnações passadas, ela tem que ser jogada, né, no chão. Porque às vezes nós ficamos assim, né, tentando explicar tudo por encarnações passadas. Tem outras certezas que falam carro, outra fala. Tem vários nomes para coisa assim. Agora, o que nós temos que ter consciência é que grandes problemas dessa encarnação, sim, podem ter origens em vidas passadas. E o que nos cabe? Só compreender que eu posso ter dado causa a tudo que eu estou sofrendo nessa encarnação, e isso vai facilitar o meu processo de perdoar ou de doar mais do que eu tenho doado. É essa a questão. Saber que eu dei causa, ou posso ter dado causa. Então, às vezes, aquela antipatia gratuita de alguém, né, que te ofendeu, que você diz assim, eu não perdoo porque eu não fiz nada contra essa pessoa, e desde o primeiro dia ela já me tratou mal, já saiu falando de mim, já me deu esse e esse outro problema. Nós ignoramos a possibilidade de que no subconsciente dela resida uma memória de algo muito severo que nós fizemos em encarnações passadas, e que nesse momento ela só está manifestando ou externando e deixando que se manifeste um pouco deste sentimento que a memória atual dela esqueceu, mas o subconsciente não. Está lá no porão da casa mental, que André Luiz retrata. Está lá no porão da casa mental. E nós visitamos de vez em quando e pegamos informações. Então entendemos que, seja qual for a circunstância, o nosso caminho é doar além. É o Evangelho de Jesus. Qual é a máxima da doutrina espírita? Que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Os Espíritos definem no Evangelho, segundo o Espiritismo. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com o outro e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Então, o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Eles falam tudo. Bíblia. Benevolência, indulgência e perdão. É interessante que você trouxe, porque quando a gente não compreende, né, essa antipatia gratuita
que é o que a gente pensa em primeiro momento. Quando a gente não compreende, eu estou dizendo que a gente nasceu por uma situação dessa, aí gera uma revolta, né? Mas se a gente pensa que ela é gratuita neste momento, mas pode não ter sido em outra vida, aí gera um conforto, um consolo no sentido de eu só estou recebendo o que um dia eu dei. Então, tira da gente esse peso da mágoa e entra na gente um processo de o que eu posso fazer em relação ao que eu fiz no passado? Perdoar e, através de energia, de prece, né, acaba no coração dessa pessoa. Se eu chegar até ela e pedir perdão, ela não vai entender. Mas através dessa energia positiva, dessa energia boa, para que nós, né, eu e a outra pessoa, estejamos equiparados no sentido de vamos seguir em frente. Gera em nós uma predisposição a perdoar. E em que intensidade nós devemos dispensar perdão? Essa pergunta foi feita para Jesus 7 vezes. 70 vezes 7, que é uma expressão, né, judaica que vai dizer de infinito. 70 vezes 7, cada ofensa. Ou a mesma ofensa. Do mesmo ofensor. Sabe por quê? Não há opção de chegarmos ao processo da salvação, ou processo da iluminação, né, como vão chamar os nossos irmãos budistas, né, do nirvana, ou o processo da salvação, como vão dizer os nossos irmãos de outras denominações cristãs, ou o processo de evolução espiritual. Não há opção de chegarmos lá com mágoa de ninguém. Não há. Não há opção. Um balão que sobe. Não sobe, não há essa opção. Não existe essa brecha. Não, olha, mas nesse caso aqui, né, avaliando as condições, as circunstâncias, visto que realmente a pessoa foi muito severa com você e que ela foi injusta, então nesse caso você pode subir sem precisar perdoar. Não existe essa opção. Jesus foi claro. Volta lá e conserta. Conserta com ele enquanto está no caminho, nessa existência, nessa encarnação. Porque depois fica mais complicado. No mundo espiritual pode virar obsessor. E sendo ele obsessor ou não, o simples fato de vibrarmos na mágoa, de vibrarmos na falta de perdão, de vibrarmos no rancor, conecta a nós os espíritos inferiores que à procura de brechas, porque eles são oportunistas, à procura de brechas vão intensificando isso. Porque, olha, espírito obsessor não cria nada na nossa mente. Ele só dimensiona. Ele só dimensiona. Ele só fica, é isso mesmo. Né? Ah, e também tem aquele outro, lembra, que fez isso com você? E você lembra lá atrás que aconteceu algo igual? O obsessor, ele trabalha nesse ponto. Se vem esses pensamentos aí, né, uma notícia que não é muito boa, né, já saiba que são influenciações malignas, de espíritos malignos. Então, quando nós nos permitimos aumentar essa nódula no nosso perispírito, nós estamos abrindo um canal e uma brecha para esses espíritos inferiores que vão criando um pandemônio na nossa vida. E cria-se uma situação sem precedentes. Aí começa tudo a dar errado. Começam sentimentos, depressão, começa tudo. E a gente não está entendendo. O que está acontecendo? Está aqui, ó. A legalidade que nós temos. Eu acho interessante, na Bíblia tem um versículo que diz assim: o diabo, vosso adversário,
né? Nós vamos entender aqui como esses espíritos que são adversários nossos, eles amam, nós estamos aqui, ó. Eles amam ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos tragar. Isso está lá na Bíblia. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando, como leão, rugindo, procurando o quê? Brechas, procurando espaços para que ele possa entrar e tragar. Mas a mesma Bíblia tem outro versículo que diz que os espíritos superiores, os anjos do Senhor, está escrito lá, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam. Então, se o meu pensamento é de temor, respeito e vontade de vivência do Evangelho, se eu busco a vivência do Evangelho, os anjos do Senhor, os espíritos protetores, acampam ao redor daqueles que o buscam e os livram. Livro de quem? Daquele que anda ao derredor. Derredor é fora do redor. Então, olha que dinâmica interessante. Se a minha busca é pelo Evangelho, se a minha busca é pela vivência evangélica, eu tenho uma proteção de amigos espirituais acampados ao meu redor. E apesar de haver espíritos obsessores ao meu derredor, eles encontrarão brechas para influenciação daquilo que eu penso. Automaticamente, influenciação daquilo que eu sinto. E, posteriormente, daquilo que eu faço. Nessa dinâmica. Pensamento, sentimento e ação. Por isso, o vigiar e orar. Exatamente. Vigiar e orar para quê? Não entreis em tentação. Essa vigilância e a oração é o que nos conecta. É o temor, é a busca que nos garante essa proteção espiritual. Então, nós estamos aqui falando só de coisa boa que a falta de perdão nos proporciona, correto? Não, não é errado. Nós estamos falando aqui só de coisas ruins que a falta de perdão nos proporciona. Então, por simples fato de termos juízo na cabeça, obtemos pelo perdão. Mas o perdão é uma decisão? Não, mas ele nasce como decisão. Ele nasce como decisão. A gente começa nas pequenas coisas. O problema é que às vezes a gente não tem facilidade para perdoar alguém que não respondeu o nosso bom dia no grupo de WhatsApp. Aí, entendem isso? Nós estamos aqui criando dimensões e classes de intensidade para nós entendermos. E nós temos dificuldade de perdoar pequenas coisas. Gente, tem gente guardando mágoa há anos por um WhatsApp que não foi respondido. Tem gente que guarda mágoa porque a mensagem foi visualizada, o fulano ficou online e não te respondeu. Aí eu vou dar uma dica para todos nós. Se você não puder responder na hora, não mata. Eu aprendi isso durante a pandemia, né? Porque a gente trabalha online, esse horário de educação. Então, se abrir, a gente esquece depois, entendeu? Você continua lá fechadinho e você olha. E muitas vezes é esquecimento, né? E aí gera essa revolta. E aí eu penso que a gente está deixando a nossa sensibilidade aflorar por um caminho inadequado. Porque por que eu não sou sensível às coisas boas e sutis, mas sou sensível a pequenas coisas que me deixam magoar por uma mensagem não respondida? Na realidade, a nossa natureza está se manifestando, né? Às vezes nós não estamos mais no nível de relacionamento social em que grandes ofensas nos ocorram.
está cada vez, graças a Deus, né, nós estamos cada vez mais distantes de assassinatos, né, embora, mas os números são alarmantes ainda, mas são bem menores do que eram no passado, né? E às vezes nós estamos agora deixando que a nossa natureza se manifeste diante de coisas pequenas. É o cuidado que nós temos que ter para não deixar avolumar, agigantar, né, e tomar proporções, e a gente perde uma encarnação inteira de oportunidade, de reparo e de progresso. Vamos ter que receber dentro de casa da próxima vez. E perdemos a oportunidade. Tem um texto de Emmanuel, que deu os prints aqui. Está no livro Estude Viva. Aí, você comentando essa questão da mágoa, quando a irmã do Chico matou o cachorrinho, aí o Chico pergunta, você está criando essa manchinha que está te prejudicando. Agora, imagina o manchão que a gente tem. E a gente ainda acha que está indo com manchão, né? Sim. Sim. Eu falo assim, é uma coisinha simples, né? Simples no sentido de eu estava deixando aquela mata. E aí a gente está falando de coisa boa, você vai criando aquele monte de mata e acha que está sendo assessorado do espírito superior. Sim. Olha esse texto aqui, chama Perdão em Nós. Na verdade, eu falei, mano, mas é André Luiz e Valdo Vieira. Habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade na esfera... na esfera dos amigos que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas. Então, ele está dizendo aqui da nossa dificuldade, às vezes, de tratar as coisas pequenas, e a gente reserva a nossa atenção apenas às coisas públicas, né? Às grandes coisas. E ele vai elencando. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, olha só. Ele está comparando a necessidade do perdão ao ar na existência. Começa na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano. Ele está falando de perdão de coisas pequenas. Ele começa a enumerar. A observação maliciosa, a referência pejorativa. Aquele feinho ali, ó. O apelo sem resposta. Apelo sem resposta. A mensagem do WhatsApp que não retornou. Aqui, ó. Tá lá, Valdo Vieira, década de 70, aqui provavelmente. Que é o livro. Deixa eu ver se tem um data aqui. Não tem, não. Depois a gente olha. Mas ele está falando, ó. O apelo sem resposta. A gentileza recusada. Sabe quando você vai ajudar alguém, a pessoa faz assim? E a gente cria uma mágoa por causa dessa recusa da gentileza que a gente se propôs a fazer? O benefício esquecido. A memória de fulano é curta. Né? Esqueceu de tudo que eu fiz por ela. O gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada.
O sorriso escarnecedor. Sabe aquele sorrisinho sutil? O apontamento irônico. A indiscrição comprometedora. Quando alguém fala o que não deveria falar a nosso respeito. Foi indiscreto e nos comprometeu. O conceito deprimente. A acusação injusta. A exigência descabida, quando nos pedem mais do que nós conseguimos entregar em relação àquela coisa, né? A omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo da família, a preterição sobre qualquer aspecto. Ou seja, se fosse uma... Preterição é quando você é preterido, né? Ou quando outra pessoa é escolhida no seu lugar. Gente, se fosse para olhar isso, eu teria uma mágoa de todos os meus amigos de infância, porque eu era o último a ser escolhido no time de futebol. Eu era ruim. Então, olha só, esse é o aspecto da preterição sobre qualquer aspecto. Né? Quando você não é o escolhido. O recado impiedoso. Não nos iludamos em matéria de indulgência. Olha a indulgência aqui. Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais. A afeição do traje, a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erro. E por isso mesmo o perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendermos a relevar as indelicadezas pequenas. Então a gente não vai conseguir chegar no nível de perdoar aquilo que realmente causou um estrago muito grande na nossa alma, se nós não conseguirmos relevar a mensagem não respondida de WhatsApp. Ou o vizinho que num dia difícil, a gente deu bom dia e ele só fez assim e seguiu. Essa é uma outra palestra. Do auto-perdão. Porque, na verdade, a gente só consegue perdoar o outro quando tem a capacidade de se perdoar. E se a gente não perdoa o outro, é porque a gente ainda não é hábil para se perdoar em nenhuma circunstância. É porque o perdão é uma compreensão, né? Então, se eu, por exemplo, se eu compreendo a minha pequenez diante de uma situação, fica fácil compreender a sua. Sim. Mas se eu não compreendo bem a minha, eu compreendo o outro, tem as fragilidades, o outro tem as deficiências, as dificuldades, nós somos imperfeitos, então somos passíveis de erro. Como ter uma compreensão do outro se eu não tenho uma compreensão? É por isso que a prerrogativa do processo de evolução é autocompreensão, é autoconhecimento. Não é? Conheça-te a ti mesmo. Questão 919 dos Espíritos. É isso? Então, se eu tenho capacidade de me perdoar, eu estou pronto para perdoar o outro. Agora, se eu não tenho essa capacidade, não espere que consiga perdoar os outros. Para nós finalizarmos, só entendemos que a falta de perdão ela é um problema nosso. Essa nódoa aqui, ela nasce em nós. Ela não nasce no outro. O outro já se arrependeu, deixou de praticar, está bem, evoluiu nesse aspecto, e você vem doente por causa da mágoa do seu perispírito. A questão da falta de perdão é tão nossa que o outro morre e a gente continua sem perdoá-lo. Quer dizer, está em quem? Só está em mim. E não perdoar o outro
achando que ele vai se dar mal com a minha falta de perdão, achando que ele vai se prejudicar com a minha falta de perdão, achando que ele é que será prejudicado com a falta do meu perdão, é a mesma coisa de tomar veneno esperando que o outro morra. Essa é a grande questão da falta de perdão. Eu tomo veneno, um pouquinho a cada dia, esperando que o outro morra. Quem vai morrer sou eu. Eu sempre falo assim, muito sobre a passagem de Paulo e Chico, né? Fala, muita gente busca pelo lado dele, muita coisa da nossa parte. Quando não tem pelo lado dentro, aí é um problema de ficar nesse tempo tão tempo e a procura do outro vai buscar uma reforma daquilo que foi acontecido. Exato. Então, a parte da gente não está crescendo, né? Sim, o nosso caminho, a nossa jornada. É individual. Sim. Buscar o perdão, a gente fez nossa parte. Aí, quando lá na frente o cidadão assusta, ele tem essa pessoa que ele não perdoa como mentor espiritual. Porque o outro já evoluiu tanto, né? Mas você não, pela volta de perdão. Quando assusta, você está aqui te ajudando. Né? Vamos encerrar, já deu tempo. Nossa gratidão por sua pergunta. Ok. Vamos acalmar os nossos corações e, nesse momento, agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de meditar sobre a importância do perdão para as nossas vidas. Apesar de sabermos que não é fácil, que às vezes as feridas, elas nos fazem lembrar o tempo todo, apesar de sabermos que estamos em um mundo de expiações e provas, e que essa dinâmica de ofensas, de erros e de equívocos ainda é muito presente, nos fazendo machucar as pessoas o tempo todo e também sermos machucados. Nós também temos a compreensão de que estamos rumo ao mundo de regeneração e que precisamos, urgentemente, entender que o perdão é a manifestação suprema do amor, que abre mão da dor que sente e que doa além daquilo que poderia doar. Que nós possamos, compreendendo essas questões, avançar, perdoando as pequenas ofensas do nosso dia a dia, relevando e não levando em conta as palavras mal faladas, os gestos mal praticados, as omissões. E dessa forma estarmos cada vez mais próximos dessa salvação nos apresentada por Cristo, da evolução espiritual. Para tanto, nós pedimos força, porque sabemos o quanto é difícil. Mas, havendo em nós a predisposição, sabemos que a espiritualidade nos ajuda. Nesse momento, nós nos declaramos predispostos e contamos com a ajuda espiritual para sermos cada vez mais perdoadores daqueles que nos ofendem. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.